Se você quer 4 super dicas para fazer uma petição e conquistar sua vermelhinha, fica aí que eu vou te dar essas ideias. A minha inclusive quebrou, mas é minha, né? Alegria, alegria! Hoje é dia de dica. Uma das coisas que mais me pediram é para que eu falasse sobre petição. Principalmente por causa do corona, tem gente aí esperando a segunda fase, tem gente que tá no 7º período, no 8º período, quer saber mais sobre como fazer petição. E eu vou dar aqui 4 dicas, para você conquistar a sua vermelhinha e fazer petições, não só na OAB, mas fazer por aí várias petições com qualidade. A primeira dica é que você tem que saber que existe um espelho de prova, igual esse aí que tá aparecendo na sua tela, tá vendo? Esse espelho de prova você tem que ver todos. Eu vejo um monte de gente fazendo questões de prova anteriores, mas ninguém abre o raio do espelho de prova. E o que ele é importante? O importante é saber como que a FGV pensa sobre peça da OAB. E é interessante você perceber algumas coisas, alguns padrões ali que acabam seguindo em todas as provas. Outra coisa que nos dá de dica é que tem uma questão muito interessante com relação a essa primeira dica, que o espelho nos diz que você, na verdade, não ganha ponto com a segunda fase. Na segunda fase, na verdade, você deixa de perder. Como assim? Se eu colocar alguma coisa, desde que não seja um nada absurdo, que está presente, que não está presente no espelho da prova, o que vai acontecer com a minha nota? Nada. Vai ficar do mesmo jeito. Mas se eu deixar de colocar alguma coisa que estava no espelho da prova e então eu não coloquei, vou perder ponto. O que você tem que ficar esperto, então, é colocar tudo aquilo que for juridicamente possível. É você acrescentar coisas para que você deixe a sua peça rica e que possa tentar atingir esse espelho, porque você não sabe como que vai vir um espelho. Algumas coisas são certas, te adianto. Se for inicial, tem liminar. Se for contestação, tem preliminar. E se for recurso, também deve ter preliminar. Porque é a chance que o examinador tem de abarcar o máximo de conhecimento que você pode oferecer. A primeira dica é essa: fique de olho no espelho da prova. A outra dica parece meio boba. As pessoas ficam buscando aí uma mágica, né? Uma estrutura. Até posso, se você quiser, deixa aqui embaixo na descrição falando: eu quero estrutura. Eu faço um vídeo de estrutura de peça sem problema algum. E o mais importante que isso tudo, só tem um jeito de você aprender peça e ser um matador de peça. Fazendo. É igual andar de bicicleta. O único jeito de aprender a andar de bicicleta, de aprender a nadar, não é lendo um manual de aprender a andar de bicicleta, nem vendo um manual sobre nadar. O máximo que vai acontecer isso é levar uns tombos e se afogar. Mas o que você tem que fazer mesmo é nadar, é andar de bicicleta, ou seja, é fazer muitas peças. Então se propõe a isso, coloque aí fazer peças, marque o tempo para ver quanto tempo se você está adquirindo mais velocidade ou menos velocidade, e depois eu posso até te ensinar a fazer estrutura, porque isso ajuda na velocidade. Mas o fundamental é fazer muitas peças. Só aprende a andar de bicicleta andando. Terceira dica. A terceira dica tem a ver com escrever os fatos. A descrição dos fatos é a coisa mais fácil do mundo. Só que as pessoas cometem 2 erros que eu vejo quando vai descrever o fato. A primeira questão dos fatos é que as pessoas eu vejo que tentam colocar dentro dos fatos o que acham juridicamente mais importante. Esse não é o momento. Nós vamos ter a parte do mérito, do direito para descrever sobre fundamento jurídico. Aqui é só contar a historinha mesmo. Então você tem que focar em contar uma história de maneira rápida e curta. O segundo problema que eu vejo com relação aos fatos é que fica um negócio bagunçado. Por que fica bagunçado? Porque fato é história. E se é história, tem começo, meio e fim. Você tem que contar as coisas na ordem cronológica e não na ordem de importância jurídica. Eu vejo, por exemplo, em ações de alimentos, que é uma ação simples, as pessoas começando a pedir o alimentos e falar que a criança está desesperada precisando de alimentos. Primeiro que nem precisa falar isso, porque existe uma presunção jurídica da necessidade de alimentos para menores. A segunda questão é que você tem que contar a história. A primeira história para pedir alimentos é você contar da filiação, é contar do início lá, quando você fala que a pessoa é filho de fulano. Depois aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Existe uma sequência cronológica. Fatos é história. E se é história, a sequência tem que ser cronológica. Quarta dica. É uma questão que não tem fundamento científico nenhum, mas é visual. A gente tem que entender que o examinador é gente, que o examinador está ali corrigindo 1000 provas por dia, está sem dormir, está às vezes mal alimentado, está de mal com a vida. Você não sabe quem que vai corrigir sua prova. Por isso, não deixe na mão da sorte. E como não deixar na mão da sorte? Separe fatos de fundamento jurídico, separe fatos de direito, separe os fatos do mérito. E o mérito tem que ser maior do que os fatos.
Porque você vai demonstrar que tem domínio jurídico. Você está fazendo uma prova com que tem necessidade de demonstrar argumentação jurídica, fundamentação jurídica. E você pode ter certeza, se você olhar os espelhos da FGV, sempre tem alguma coisa sobre fundamentação jurídica. Além de escrita também, ser bem organizada, visualmente os seus fundamentos sejam maiores que a parte dos fatos. Senão você vai demonstrar fragilidade jurídica da sua fundamentação visual. Essas foram as nossas dicas de hoje, foram dicas que eu acho preciosas. E se quiser, escreve na descrição que eu posso dar mais dicas, inclusive falar de estrutura da peça e principalmente sobre mérito, mas eu acho que essas dicas já são assim um grande ajuda para você abrir sua cabeça aí e fazer uma peça, para adquirir a sua vermelhinha. A minha tá quebrada, né? Mas ela é minha. Então, se liga aí, até o próximo vídeo, aguardo vocês. Um grande abraço do Leandro, fui!